Quando a entidade finalmente se materializou diante de nós, percebemos a terrível verdade. Não éramos mais exploradores. Éramos prisioneiros. A cidade não estava abandonada. Ela estava viva e nos queria. O que começou como uma simples expedição a uma cidade fantasma se transformou no pior pesadelo que poderíamos imaginar. As ruas mudaram. As sombras ganharam forma. E algo antigo, algo que deveria ter permanecido esquecido, despertou. Encontramos um diário com uma advertência clara. Nunca entre aqui. Mas já era tarde demais. A cada passo que dávamos, a cidade se fechava mais sobre nós. O cemitério surgiu do nada. O santuário revelou rituais proibidos. E a presença, ela estava em todo lugar. Nos observando, nos estudando, nos consumindo. As almas perdidas dos antigos moradores começaram a se manifestar. Não eram apenas espíritos, eram parte da própria cidade. Ferramentas de uma entidade que se alimenta de quem ousa cruzar seus limites. E o pior, descobrimos que o ritual que encontramos não era apenas um registro do passado. Era uma invocação. E nós o ativamos. A realidade começou a se distorcer. O tempo parou de fazer sentido. Nossas mentes foram invadidas por sussurros, lamentos e uma voz que ecoava de todas as direções. Vocês pertencem a mim agora. Tentamos fugir. Mas como você foge de um lugar que reescreve a própria realidade? Como você escapa de uma cidade que está dentro da sua mente? O que você vai testemunhar hoje vai além de qualquer história de terror que já ouviu, porque o que descobrimos naquela cidade desafia tudo o que conhecemos sobre o sobrenatural. E o segredo final, aquele que a cidade guardava há séculos, é mais aterrorizante do que você imagina. A pergunta não é se conseguimos sair vivos. A pergunta é: ainda somos humanos depois do que a cidade fez conosco? Bem-vindos ao canal Cidade Sombria. Se você é fã de histórias de mistério, sobrenatural e terror, você está no lugar certo. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras em busca de segredos esquecidos e fenômenos inexplicáveis. Cada inscrição nos ajuda a trazer mais histórias aterrorizantes para você. Curta este vídeo e compartilhe com aquele amigo que ama terror. Vamos juntos explorar o que há de mais sombrio neste mundo. Agora, prepare-se, porque a verdadeira jornada está prestes a começar. A cidade fantasma diante de nós não parecia nada além de uma simples parada na estrada. Um lugar sem vida, onde o tempo parecia ter parado há décadas. Mas se ao entrar, a sensação de algo estranho no ar tomou conta. As ruas estavam vazias, sem ninguém à vista. As casas, em sua maioria desmoronadas, pareciam estar em um estado de deterioração total. Mas o que realmente chamava a atenção eram os detalhes. As janelas quebradas, as portas entreabertas e o fato de que, mesmo estando ali, não havia vento. O silêncio era pesado, quase insuportável. Nosso grupo se aproximou da praça central, onde uma grande igreja em ruínas se erguia no centro. As paredes da igreja estavam quebradas e a torre, já sem telhado, parecia estar desmoronando lentamente. Um lugar que, até algum tempo atrás, deveria ter sido o coração da cidade, mas agora estava vazio e sem vida. À medida que caminhávamos pela praça, percebi que o silêncio era quase absoluto. O som dos nossos passos ecoava, mas não havia nenhum outro barulho. Não havia pássaros cantando. Não havia sons vindos da vegetação. Apenas o som dos nossos próprios passos. Algo estava muito errado ali. E nós estávamos prestes a descobrir o que. Explorando as ruas ao redor, entramos em uma das casas que ainda resistiam ao desgaste do tempo. A porta rangeu ao ser aberta e um cheiro de mofo e madeira podre invadiu as narinas. Lá dentro, o cenário era de um total abandono. Mesas quebradas, cadeiras viradas e livros espalhados pelo chão. Mas o mais estranho eram as fotografias espalhadas por toda a casa. A maioria delas estava rasgada ou coberta de sujeira, mas algumas ainda podiam ser vistas com clareza. Em uma das paredes, um retrato de uma família em um dia ensolarado, sorrindo para a câmera. Mas o mais curioso era o olhar das pessoas nas fotos. Algo nelas parecia estar fora de lugar.
como se os olhos estivessem olhando para algo além da foto, para algo que não era deste mundo. O silêncio, que antes parecia confortável, agora estava se tornando opressor. E o mais estranho era que, apesar de estarmos no meio de uma cidade deserta, não havia sinais de vida animal, nenhum som de ratos, esquilos ou qualquer outro ser que normalmente habitaria um local abandonado como aquele. As únicas presenças que sentimos eram as nossas próprias, mas algo nos observava, como se houvesse algo mais lá, algo que estava esperando. Com a sensação de estar sendo observado, decidimos investigar mais a fundo. Nossa missão era clara: descobrir o que havia acontecido com os habitantes desta cidade, o que tinha causado o abandonamento e se havia algo sobrenatural envolvido. Cada novo passo que dávamos só aumentava a sensação de que estávamos entrando em um território onde o tempo não se aplicava. As ruínas não eram apenas vestígios de uma cidade esquecida, pareciam carregar consigo uma presença de morte e distorção, como se algo muito mais antigo estivesse preso ali. Foi então que encontramos o diário. Escondido em uma gaveta quebrada de uma antiga mesa de madeira, o caderno estava amarelado e empoeirado, mas ainda legível. A capa estava marcada com uma inscrição simples: "Nunca entre aqui." Era uma advertência que nos fez hesitar, mas a curiosidade era maior. Ao abrir o diário, as páginas estavam cheias de anotações perturbadoras e desenhos que retratavam cenas de rituais, feitiçarias e figuras sombrias que pareciam observar os moradores da cidade. Havia também referências a uma entidade que supostamente vivia nas sombras, algo chamado de A Presença. Esse ser parecia ser o coração do que acontecera com a cidade, e conforme o diário descrevia, ele só surgia quando os habitantes perdiam a fé na própria cidade. A cada página virada, o medo crescia. O diário relatava como os moradores começaram a desaparecer, um por um, depois de se envolverem com rituais proibidos. As anotações tornavam-se cada vez mais frenéticas, com a caligrafia se deteriorando página após página, como se o autor estivesse sendo consumido pela mesma loucura que tomou conta da cidade. Havia desenhos de símbolos estranhos, círculos dentro de círculos, linhas que se entrelaçavam, formando padrões hipnóticos. E em cada página, a mesma frase se repetia, escrita de forma cada vez mais desesperada: "Ele está vindo, ela está sempre vindo." O último registro dizia: "Eles não sabem, mas a cidade está viva, e ela exige um sacrifício. Se eles não o fizerem, todos nós seremos consumidos pela escuridão. Hoje é o último dia. Eu posso sentir. A presença está aqui, está em todos os lugares, nas paredes, no ar, dentro de mim. Não há escapatória. Para quem encontrar este diário, fuja, fuja, enquanto ainda é você mesmo." Ao terminar de ler, uma sensação de pressão no peito nos atingiu, como se a cidade estivesse se fechando sobre nós. Olhei ao redor e notei que as sombras pareciam mais densas e profundas. A luz que entrava pelas janelas quebradas parecia ser sugada pela escuridão dos cantos da casa. O que quer que estivesse acontecendo aqui estava se aproximando. Não era mais uma questão de investigar o que havia acontecido, mas de escapar daquilo que estava prestes a se revelar. O chão abaixo de nós tremeu levemente, e o som de passos pesados ecoou pela casa, como se alguém estivesse se aproximando do andar de cima. Mas quando olhei pela janela, não havia ninguém nas ruas, apenas o vazio, e então percebi: os passos não vinham de fora, vinham de dentro da própria casa, subindo lentamente as escadas, que levavam ao porão que nem sabíamos que existia. As sombras da cidade pareciam se esticar mais a cada passo que dávamos. A sensação de isolamento se tornava cada vez mais opressiva. Cada movimento era acompanhado por um silêncio profundo, que de tão pesado parecia nos engolir por completo. A cidade estava deserta, mas algo nos fazia acreditar que não estávamos sozinhos. O diário que encontramos na casa da Praça Central mencionava uma entidade, algo que o autor chamava de A Presença. As páginas amareladas e o conteúdo perturbador falavam de como essa entidade se alimentava das almas perdidas e como ela conseguia manipular aqueles que se aventuravam pela cidade. Ao lermos aquelas palavras, não podíamos deixar de sentir que algo estava nos observando, como se a presença soubesse que estávamos lá e estivesse esperando o momento certo para nos revelar
sua verdadeira natureza. A cidade, agora mais do que nunca, parecia ser uma prisão, com estranhos fenômenos acontecendo ao nosso redor. O vento, que antes parecia normal, agora trazia um som estranho, como um sussurro distante. Palavras que não conseguíamos entender, mas que penetravam profundamente em nossas mentes, criando imagens perturbadoras de rituais sangrentos e sacrifícios antigos. E à medida que caminhávamos mais fundo na cidade, começamos a perceber que as ruas não eram mais apenas ruas comuns. Elas pareciam estar distorcendo, criando um labirinto sem fim, como se a própria cidade estivesse tentando nos engolir. O medo tomou conta. Tentamos voltar ao ponto inicial, onde o caminhão estava estacionado. Mas, para nossa surpresa, o caminho parecia ter mudado. As ruas não eram as mesmas. Estávamos em um lugar que não existia no mapa, em uma realidade alternada, onde as leis da física e do tempo pareciam não se aplicar. Era como se a cidade tivesse vida própria, como se ela tivesse uma força que alterava a realidade ao nosso redor. O clima estava cada vez mais pesado, e a sensação de que algo nos seguia se intensificava. Foi então que ouvimos um barulho. Era um som fraco, mas inconfundível. Passos pesados, que ecoavam pelas ruas silenciosas, vindo de algum lugar distante, mas que de alguma forma parecia cada vez mais perto. O medo paralisou nossos corpos. Olhamos para todos os lados, mas não havia ninguém. Apenas as ruínas ao nosso redor e a densa neblina que tomava conta da cidade. Decidimos entrar em um prédio próximo, uma antiga casa de 2 andares, que estava ainda de pé, apesar de aparentemente ter sido abandonada há muitos anos. Quando entramos, o ar estava frio e úmido, e uma sensação de desconforto tomou conta de todos nós. Cada quarto que passávamos parecia mais sufocante, mais apertado. E, à medida que subíamos as escadas rangentes, uma sensação de pressão aumentava. Era como se o próprio prédio estivesse vivo, respirando conosco, nos puxando para dentro de suas entranhas. Foi no andar de cima que a verdade começou a aparecer. Uma porta estava entreaberta, e uma luz tênue vinha de dentro. Sem saber o que esperar, nos aproximamos com cautela. Ao empurrar a porta, a visão que se abriu diante de nós foi surpreendente. Uma sombra imensa e negra estava em pé no centro da sala, como se estivesse esperando pela nossa chegada. Não era uma sombra comum, mas uma entidade que parecia ter forma e presença, mas ao mesmo tempo parecia não ser de nosso mundo. Ela emanava uma energia fria, e à medida que olhávamos, nossos corpos se enrijeciam, como se estivessem sendo congelados pela sua presença. A figura começou a se mover, lentamente, como se estivesse nos analisando. Cada movimento era deliberado, calculado, como um predador estudando sua presa. A presença estava ali diante de nós, e pela primeira vez, sentimos o peso do que tínhamos despertado. A cidade, com suas ruínas, suas ruas tortuosas e estranhas manifestações, não era apenas um lugar abandonado. Era um portal, um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o dos mortos, entre o real e o sobrenatural. E nós, por algum motivo, fomos os escolhidos para testemunhar aquilo que deveria ter ficado esquecido. À medida que a figura se aproximava, as sombras ao nosso redor se intensificaram e começamos a ouvir sussurros, não de um, mas de vários seres, como se o próprio ar estivesse sendo preenchido por almas perdidas que nunca conseguiram deixar aquele lugar. Vozes de homens, mulheres e crianças, todas clamando por libertação, mas ao mesmo tempo parecendo nos alertar para fugir enquanto ainda podíamos. A figura que estava à nossa frente, agora mais nítida, se revelou como uma entidade de uma dimensão paralela. Uma força que parecia estar presa à cidade e que se alimentava das almas que passavam por ali. Com o coração acelerado, sabíamos que não poderíamos sair da cidade sem entender o que estava acontecendo. A presença já estava dentro de nossas mentes, sussurrando pensamentos que não eram nossos, mostrando-nos visões de um passado distante onde a cidade ainda estava viva, mas já corrompida. E agora, mais do que nunca, nossa única chance de sobrevivência era decifrar o mistério antes que fosse tarde demais. A sensação de que algo estava se aproximando de nós se intensificava a cada passo. A presença de
A presença não era mais algo que apenas sentíamos. Ela estava conosco, à nossa volta, quase como se estivesse tentando se fundir com nossos próprios corpos, dominando nossas mentes e fazendo com que a realidade se distorcesse ainda mais. Cada esquina da cidade parecia se fechar sobre nós, como um labirinto sem fim que nos impedia de encontrar a saída. A sala, onde encontramos a figura sombria, estava agora vazia, e o ar frio havia se dissipado, mas a sensação de presença ainda estava conosco. Era como se aquela entidade tivesse deixado uma marca indelével, algo que nos tocou e que agora fazia parte de nossas vidas. Tentamos sair da casa, mas ao atravessarmos a porta, nos deparamos com algo que parecia impossível. As ruas da cidade haviam mudado. O caminho que antes seguíamos para voltar ao caminhão não era mais o mesmo. Onde antes havia uma rua larga e aberta, agora havia apenas uma estreita trilha, que nos levou direto para um cemitério. As lápides, algumas caídas, outras destruídas pelo tempo, estavam cobertas por musgo e vegetação densa. Mas o mais perturbador eram os nomes nas lápides. Alguns estavam apagados, outros incompletos, mas todos tinham algo em comum. As datas. Todas as pessoas enterradas ali haviam morrido no mesmo dia, há exatamente 100 anos. E foi quando olhamos para o horizonte que vimos algo ainda mais terrível. O céu, que antes estava coberto por nuvens pesadas, agora estava claramente iluminado, mas de uma maneira estranha, como se algo estivesse aparecendo. Uma aurora boreal impossível, de cores que não deveriam existir. Violeta profundo, misturado com verde ácido e vermelho sangue. O que antes parecia um simples campo abandonado, se transformou em um lugar sobrenatural, onde o tempo e o espaço deixaram de fazer sentido. Com o coração acelerado, decidimos investigar a fonte da luz que surgia à distância. Nos movemos em direção a um pequeno altar que estava bem no centro do cemitério, e à medida que nos aproximávamos, uma sensação de pânico se instalava. O altar estava decorado com velas queimadas até o fim, crânios humanos dispostos em um padrão circular, e objetos antigos que pareciam ter sido usados em rituais macabros. Havia também correntes enferrujadas, e o que parecia ser sangue seco formando símbolos no chão de pedra. Mas o mais perturbador era o que estava sobre o altar. Uma caixa de madeira aparentemente simples, mas com marcas estranhas e símbolos que pareciam ter sido feitos com sangue fresco. Com cautela, abrimos a caixa e encontramos um livro antigo, cujas páginas estavam cobertas por uma substância viscosa e escura. O livro, apesar de seu estado deteriorado, parecia emitir uma energia palpável. Ao folhear as páginas, os símbolos e anotações tornaram-se cada vez mais confusos, escritos em uma língua que não reconhecíamos, mas que de alguma forma conseguíamos compreender em um nível profundo e instintivo. A mensagem central parecia clara. Algo ou alguém estava tentando despertar uma entidade ainda mais poderosa do que a presença. O ritual descrito no livro parecia envolver uma invocação, e quem ousasse realizar tal coisa não voltaria. Pelo menos, não como a mesma pessoa. Nossos corpos estavam drenados de energia, como se o próprio ambiente estivesse nos consumindo. A cidade estava viva, e ela não queria nos deixar sair. Sentíamos cada vez mais que o ritual mencionado nas páginas do livro era a chave para tudo o que havia acontecido ali. Mas à medida que as palavras se tornavam mais intensas e os símbolos mais desconcertantes, uma voz baixa e gutural começou a ecoar em nossas mentes. Não eram palavras em nenhuma língua conhecida, mas conseguíamos entender o significado. Vocês abriram o portal. Agora devem completar o que foi iniciado. A sensação de que algo estava se despertando aumentava. Tentamos fechar o livro, mas ele se abriu novamente, as páginas virando sozinhas, forçando-nos a continuar lendo. Algo estava acontecendo naquele momento, algo que nunca imaginamos ser possível. A cidade, com suas ruínas e seus rituais esquecidos, estava prestes a revelar seu segredo mais sombrio. E nós, sem querer, havíamos nos tornado parte desse ritual. Foi quando uma explosão de luz iluminou o céu, e uma força invisível nos empurrou para longe do altar. A cidade agora estava em movimento. Os edifícios começaram a se mexer, como se tivessem vida própria. As lápides do cemitério começaram a afundar no chão, e de seus lugares surgiram sombras humanoides.
figuras espectrais que se moviam em nossa direção. As ruas, antes desertas, começaram a se encolher, fechando-nos em uma prisão. O terror se tornava cada vez mais real, palpável, quase físico. O que vimos foi algo que não poderia ser descrito em palavras. A realidade estava quebrando. A entidade que estava sendo invocada não era mais um simples ser de outro mundo. Ela estava aqui, entre nós, se materializando através das fissuras na própria realidade. E o mais terrível é que, ao olhar para os olhos de nossos companheiros, vimos que não éramos mais os mesmos. Algo estava nos possuindo, mudando-nos de dentro para fora. Não havia mais tempo para fugir. A cidade havia nos marcado, e o ritual, querendo ou não, havia começado. A cidade, que antes parecia simples e desolada, agora era um labirinto de pesadelos. O ritual que havíamos desencadeado não era apenas uma invocação qualquer, era o despertar de algo antigo e poderoso, que estava muito além de nossa compreensão. A presença, que inicialmente se manifestava como uma sombra distante, agora estava dentro de nós, no ar, em cada passo, em cada respiração que tomávamos. Não havia mais como escapar. A cidade parecia ter vida própria. As ruas estavam se fechando, os prédios se movendo, como se o próprio local estivesse tentando nos engolir. Quando olhávamos para as casas, elas não eram mais apenas ruínas, mas portais para outras dimensões, com sombras que se arrastavam nas janelas quebradas. Rostos surgiam e desapareciam nas paredes rachadas, bocas abertas em gritos silenciosos, mãos que se estendiam tentando nos alcançar. O som de passos ecoava ao nosso redor, mas não havia ninguém. Apenas a presença opressiva da entidade que agora se manifestava em formas fluidas, como se fosse parte do próprio ar que respirávamos. Tentamos buscar uma saída, mas a cidade parecia engolir cada tentativa. As ruas eram agora como um espelho distorcido, com caminhos que se repetiam e se fechavam à medida que avançávamos. Não sabíamos mais se estávamos caminhando para frente ou para trás, se estávamos ainda no mesmo lugar, ou se a presença já havia nos aprisionado em uma dimensão paralela, da qual não havia retorno. A sensação de déjà vu era constante. Passávamos pela mesma esquina, pela mesma casa destruída, pelo mesmo poste de luz quebrado, mas algo sempre estava diferente. Um detalhe a mais, uma sombra a menos, uma porta que antes estava fechada agora entreaberta. O diário, o livro antigo que havíamos encontrado no início de nossa jornada, agora parecia ter um propósito muito maior. Ele não era apenas um registro de acontecimentos passados, mas uma chave para compreender a verdadeira natureza do que estávamos enfrentando. Cada página que virávamos parecia nos aproximar mais de entender a entidade que nos assombrava. Mas a cada nova página, também nos aproximávamos mais do fim. As palavras começavam a sangrar na página, literalmente, manchas vermelhas se espalhando pelas anotações antigas. Foi quando a figura apareceu novamente, mas agora não era uma sombra qualquer. Ela estava diante de nós, uma entidade de proporções imensas, com olhos que pareciam engolir a alma. A presença se materializou diante de nós em uma forma grotesca, mas ao mesmo tempo hipnoticamente bela. Era alta, impossivelmente alta, sua silhueta se estendendo até desaparecer na escuridão acima. Sua pele, se é que podia ser chamada assim, parecia ser feita de sombras solidificadas, constantemente se movendo e reformando. Ela emanava uma energia que parecia congelar o tempo, e sua voz, quando falou, ecoou como um sussurro que atravessava nossas mentes, vibrando em nossos ossos. "Vocês não deveriam estar aqui", ela disse, cada palavra reverberando em múltiplas camadas de som. "A cidade é minha, e agora vocês são parte dela. Cada alma que entra aqui alimenta minha existência. Cada medo, cada desespero, cada gota de terror que vocês sentem, me fortalece teimoso Luther." Mas não havia força que pudesse afetar a entidade. Nossos punhos atravessavam seu corpo como se ele fosse feito de fumaça, mas a cada tentativa sentíamos nossa própria energia sendo drenada. Sua vontade era mais forte do que qualquer coisa que tentássemos fazer. A cidade estava em nossas mentes, e seus segredos estavam se infiltrando em nossos pensamentos, distorcendo tudo o que conhecíamos como real. Memórias que não eram nossas começaram a surgir. Visões de outros exploradores, de moradores antigos,
de todos aqueles que haviam sido consumidos pela cidade ao longo dos séculos. A presença começou a se aproximar, e a energia ao redor aumentava exponencialmente. O que antes era uma cidade abandonada, agora estava se tornando um campo de batalha, onde a linha entre o mundo físico e o sobrenatural estava se desfazendo completamente. O chão sob nossos pés começou a se liquefazer, não em água, mas em uma substância negra e viscosa que tentava nos puxar para baixo. O medo tomou conta de nós, mas sabíamos que não podíamos voltar atrás. A cidade já havia nos marcado, e não havia como escapar do destino que nos aguardava. Foi quando ouvimos o som de um grito vindo de dentro da cidade. Mas não era um grito humano, era algo mazi, algo que não deveria existir. Um som que parecia vir de 1000 gargantas ao mesmo tempo. Um lamento primordial que ecoava através das dimensões. Almas perdidas, presas na cidade, tentavam se comunicar, mas suas vozes estavam distorcidas, como se estivessem sendo engolidas pela própria presença. Elas não queriam nos ajudar, elas queriam nos arrastar com elas, compartilhar sua prisão eterna. O medo se transformou em pânico absoluto, com o giro das ruínas ao nosso redor e as sombras crescendo cada vez mais. Sabíamos que não estávamos sozinhos. A cidade havia nos dominado, e sua energia estava consumindo nossas mentes, nos arrastando para a escuridão. E o pior, começávamos a aceitar isso. Uma parte de nós queria se render, queria finalmente parar de lutar e se tornar parte da cidade para sempre. A cidade estava agora mais viva do que nunca. Não era mais uma cidade fantasma, mas um pesadelo consciente que se alimentava de nossas mentes. As ruínas que antes estavam imponentes e frias, agora pareciam respirar com uma força que nos sufocava. A cada passo, uma sensação de estar sendo engolido pela própria cidade crescia. As sombras se alongavam, não como simples reflexos, mas como entidades que se moviam com propósito, cercando-nos, guiando-nos para algum lugar específico. Tentemos cor. Mas a cidade não nos deixava escapar. As ruas se distorciam à nossa frente, labirintos de tijolos e concreto, nos aprisionando ainda mais. Não havia mais um caminho claro para voltar. E o que parecia ser nossa fuga, agora se transformava em um jogo de sombras. Cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo, em um buraco sem fundo. E então percebemos, não estávamos correndo para longe. Estávamos sendo conduzidos para o coração da cidade. Enquanto tentávamos encontrar uma saída, fomos impulsionados para uma praça no centro da cidade. O lugar estava vazio, mas uma presença estranha nos observava de todos os ângulos. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de uma energia pesada e densa, capaz de fazer nossos corações baterem mais rápido. O céu, que antes estava coberto por nuvens negras, agora exibia uma luz estranha, escura e avermelhada, que iluminava a praça, criando sombras que dançavam de forma macabra nas paredes dos edifícios circundantes. No centro da praça, uma escultura antiga estava em pé. A figura, de contornos desgastados pelo tempo, parecia um demônio com asas rasgadas, segurando uma coroa quebrada em uma mão e um coração humano na outra. O mais perturbador não era a estátua em si, mas o fato de que, enquanto olhávamos, a escultura parecia mudar, como se estivesse viva e observando-nas com olhos vazios. A pedra se movia imperceptivelmente, a cabeça girando lentamente em nossa direção. Foi nesse momento que a presença se manifestou novamente, mas desta vez de uma maneira completamente diferente. A entidade que antes parecia uma sombra distorcida, agora estava diante de nós em sua forma completa. Não era mais uma mera energia ou uma simples figura etérea. Era uma entidade física, mas ao mesmo tempo não humana. Sua forma era imensa e sua presença sufocante. Ela emanava uma energia negativa, como se estivesse corrompendo o próprio espaço ao nosso redor, fazendo com que a realidade se curvasse à sua vontade. Vocês se atreveram a entrar, disse a entidade em uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando em nossas mentes, ressoando em nossos ossos. Agora vocês pertencem à cidade. Sempre pertenceram. Desde o momento em que cruzaram o limite, seus destinos foram selados. Sentíamos nossos corpos sendo drenados, como se a própria energia vital estivesse sendo retirada de nós
gota por gota. A sensação de desmaio era quase imediata, mas ao mesmo tempo, não podíamos fechar os olhos. Estávamos aprisionados naquele lugar, sem nenhuma maneira de escapar. Nossas pernas começaram a falhar, nossos joelhos dobrando contra nossa vontade. A cidade, agora mais viva do que nunca, parecia ter se tornado uma extensão da própria entidade. Não estávamos mais em um lugar físico, mas em um limbo, onde o sobrenatural e a realidade se misturavam em uma dança caótica. Cada parede, cada esquina, cada janela quebrada parecia ter uma história própria. Uma história de morte, desespero e destruição. E todas essas histórias convergiam para aquele momento, para aquele lugar, para nós. Enquanto o terror tomava conta de nossos corpos, as sombras ao redor começaram a se movimentar de forma mais agressiva. As figuras escuras que observavam desde o início agora estavam mais perto, formando um círculo ao nosso redor. As almas perdidas da cidade estavam presas ali, e parecia que queriam nos levar com elas, compartilhar sua maldição, sua prisão eterna entre os mundos. As sombras começaram a se aglutinar, transformando-se em figuras humanoides que se aproximavam rapidamente, como se estivessem prontas para nos devorar. Seus rostos eram distorcidos, bocas abertas em gritos silenciosos, olhos vazios que penetravam em nossa alma. A cidade estava viva, mas não da maneira que imaginávamos. Não era um lugar esquecido, mas um campo de batalha entre os vivos e os mortos, onde as almas se fundiam com as ruínas, criando um cenário de terror impossível de escapar. O que estava acontecendo ali não era apenas sobrenatural. Era uma luta entre dimensões, uma guerra invisível que distorcia o espaço e o tempo. E nós, inocentes exploradores, éramos agora parte disso. A cidade tinha nos marcado, e não poderíamos mais sair sem pagar o preço que ela exigia. Com cada segundo que passava, as almas que habitavam o lugar começaram a se manifestar de forma mais intensa. Gritos distantes, sussurros e lamentos preenchiam o ar, como se a própria cidade estivesse gritando por ajuda. Mas não era ajuda que ela queria, era companhia. Ela estava solitária, e agora tinha encontrado novos habitantes para sua prisão eterna. A presença nos observava, e sabíamos que não havia mais fuga. Foi então que vimos a entrada para o santuário, uma estrutura de pedra antiga que se erguia no fim da praça. As portas estavam abertas, como se nos convidassem a entrar, e sabíamos, sem nenhuma dúvida, que era para lá que a cidade queria nos levar desde o início. O ar dentro da cidade parecia denso e pesado, como se cada respiração fosse um esforço colossal. A cidade, agora viva e pulsante, não era mais um lugar físico, mas uma entidade em si. Estávamos presos em seu abraço, e a realidade ao nosso redor parecia se distorcer cada vez mais. As sombras nas ruas pareciam se expandir, e as figuras sombrias que nos cercavam estavam se tornando mais nítidas, mais reais, mais próximas. Cada passo que dávamos nos aproximava mais da verdade. Mas a verdade não era algo que queríamos entender. A presença, que antes parecia ser uma mera entidade sobrenatural, agora se revelava como a própria cidade, um ser vivo que se alimentava das almas perdidas. Não éramos mais exploradores, nós éramos parte da cidade, condenados a sofrer o mesmo destino dos que um dia habitaram aquelas ruas. E o pior, começávamos a sentir suas memórias, suas dores, seus últimos momentos de terror se fundindo com os nossos. O medo que tomava conta de nossos corpos era quase físico, palpável. Não havia mais luz, apenas uma sombra constante que nos acompanhava como uma segunda pele. As casas estavam vivas, suas paredes pareciam se mexer, como se tivessem pulso, respiração, e estivessem observando cada movimento nosso. Não conseguíamos mais distinguir o que era real do que era parte do pesadelo. A linha entre nossa sanidade e a loucura estava se dissolvendo rapidamente. Mas, enquanto caminhávamos pelas ruínas de uma civilização esquecida, um som começou a preencher o espaço ao nosso redor. Gritos. Mas não eram gritos de dor física. Eram lamentos de almas atormentadas. Sussurros de segredos antigos e palavras ininteligíveis que ecoavam nas paredes, reverberando nas ruínas, como um coro macabro. As almas que uma vez habitaram aquela cidade não estavam em paz. Elas estavam presas, lutando para encontrar uma forma de escapar. Mas agora, com a cidade desperta, elas estavam prontas para nos consumir também,
para nos transformar em mais uma voz nesse coral de desespero eterno. Foi então que encontramos um antigo santuário, coberto por uma sombra impenetrável. O santuário parecia ser o centro de a presença, um lugar onde os rituais antigos eram realizados há séculos. Uma porta de ferro, enferrujada pelo tempo e coberta de símbolos que pareciam pulsar com vida própria, estava trancada. Mas ao tocá-la, sentimos uma vibração estranha percorrer nossos corpos. Era como se o próprio santuário estivesse tentando nos absorver, nos convidando a entrar e descobrir seus segredos mais sombrios. Em um impulso que não era totalmente nosso, abrimos a porta. Ela cedeu com um gemido metálico que ecoou pela cidade inteira. Dentro, o ar estava gelado, tão frio que nossa respiração formava nuvens densas de vapor. As sombras eram mais densas do que nunca, quase sólidas. No centro do santuário, uma pedra ritualística estava envolta por símbolos ancestrais e velas que, apesar de parecerem apagadas há décadas, subitamente começaram a se acender sozinhas, uma por uma. O chão estava marcado por sangue seco que formava padrões intrincados, círculos dentro de círculos, linhas que convergiam para o centro onde a pedra se erguia. No topo da pedra, um crânio humano estava preso por correntes negras, os olhos vazios nos observando. Ou melhor, olhando através de nós, como se vissem nossas almas nuas. Nos aproximamos com passos hesitantes, mas ao tocarmos a pedra, algo aconteceu que jamais imaginaríamos. A cidade inteira começou a se mover, como um organismo gigantesco, despertando de um sono profundo. As ruas se distorceram mais uma vez, os edifícios se contorceram, e o chão começou a tremer violentamente, como se a própria terra estivesse tentando engolir tudo ao nosso redor. Rachaduras se abriram nas paredes, revelando não tijolos ou concreto, mas uma escuridão pulsante que parecia viva. As sombras começaram a tomar forma e a se unir, formando uma entidade gigante que nos observava de cima, bloqueando até mesmo a estranha luz avermelhada do céu. Era maior que qualquer edifício, sua forma se estendendo infinitamente em todas as direções. Vocês não deveriam ter vindo. A voz, grave e distorcida como o ranger de 1000 portões enferrujados, ressoou em nossas mentes com força suficiente para nos fazer cair de joelhos. Mas agora que estão aqui, agora que tocaram um coração da cidade, o ritual está completo. Vocês são os escolhidos, os sacrifícios voluntários. A presença estava agora em sua forma final. E o que antes parecia ser um ser imaginário, produto de mentes supersticiosas, agora se revelava como o próprio pesadelo feito carne e sombra. Era antiga, mais antiga que a própria cidade, mais antiga que a memória humana. Havia estado adormecida, esperando, alimentando-se lentamente das almas perdidas que ocasionalmente tropeçavam em seu domínio. Mas nós havíamos feito algo diferente. Nós havíamos lido o diário, aberto o livro, tocado a pedra, completado o ritual sem saber. O que antes era uma cidade abandonada, estava agora consumindo tudo. E nós, meros exploradores movidos pela curiosidade, éramos agora parte de sua história. Mais um capítulo em um livro de horrores escrito ao longo de milênios. Cada passo que dávamos nos aproximava mais da nossa perdição. Não havia mais como voltar. Não havia mais saída. A cidade havia nos marcado permanentemente. E agora era impossível distinguir onde terminávamos nós e onde começava ela. Mas no momento em que a entidade finalmente nos cercou completamente, envolvendo-nos em sua escuridão sufocante, algo estranho aconteceu. Uma força inesperada, uma luz branca e pura, que não deveria existir naquele lugar, nos empurrou para trás, criando uma barreira entre nós e a presença. Uma luz intensa iluminou o santuário, e por um instante, a cidade pareceu parar, como se tivesse sido congelada no tempo. A presença tentou nos absorver, seus tentáculos de sombra se estendendo em nossa direção. Mas algo ou alguém estava tentando interferir, criando uma brecha no espaço-tempo, uma fissura na própria realidade que a cidade havia construído. Era como se duas forças opostas estivessem lutando pelo controle daquele espaço. Você tem uma escolha, a voz da entidade disse. Mas havia algo diferente agora. Havia urgência, talvez até medo. Saia agora, enquanto a barreira ainda resiste, ou seja, parte de mim para sempre. Mas saiba disso. Se saírem, levarão a marca.
A cidade sempre saberá onde vocês estão, sempre poderá chamá-los de volta. E um dia, quando menos esperarem, vocês retornarão. Todos retornam. Naquele momento, percebemos a verdade final. A cidade não era apenas um lugar, era uma entidade dimensional que existia em múltiplos planos ao mesmo tempo. E cada pessoa que escapava levava consigo uma semente, uma parte da cidade em sua alma. Os que conseguiam sair se tornavam portais ambulantes, espalhando a influência da cidade pelo mundo. Era assim que ela crescia. Kyusei a lamentava. Kyusei expandia, não através da força, mas através dos sobreviventes que pensavam ter escapado. E nós tínhamos uma escolha impossível: ficar e ser consumidos imediatamente, ou sair e lentamente nos tornarmos parte dela, espalhando sua influência, eventualmente trazendo outros para o mesmo destino. Não havia vitória. Nunca houve. Desde o momento em que cruzamos o limite da cidade, já estávamos condenados. A luz começou a fraquejar. Tínhamos segundos para decidir. Fizemos nossa escolha. Corremos em direção à luz que fraquejava. Atravessamos a barreira enquanto ela ainda resistia. A presença gritou atrás de nós, sua voz ecoando em nossas mentes. Vocês voltarão. Todos sempre voltam. Quando acordamos, estávamos do lado de fora da cidade, ao lado do nosso caminhão. O sol estava nascendo. Tudo parecia normal. Será que foi um pesadelo coletivo? Olhamos uns para os outros, confusos, até que um de nós levantou a manga da camisa. Ali é uma marca negra, em forma de símbolo antigo, pulsando levemente em nossa pele. A mesma marca que vimos no santuário. A mesma marca nas lápides do cemitério. Nós não escapamos. Nós fomos escolhidos. E então percebemos a verdade final. O diário que encontramos estava agora em nosso caminhão. Mas havia uma nova entrada, escrita com nossa própria caligrafia, em letras que não nos lembrávamos de ter escrito. Eles vieram hoje, assim como eu vim anos atrás. Assim como outros virão. A cidade se alimenta e nós somos seus mensageiros. Se você está lendo isso, já é tarde demais. Você já foi marcado. Bem-vindo à família. E essa foi a história da Cidade Sombria. Uma história que parecia simples, mas revelou algo muito mais sombrio. Não somos mais apenas exploradores, somos parte de algo antigo, algo que usa os curiosos para se espalhar pelo mundo. Se você sentiu arrepios com essa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui no Cidade Sombria, toda semana trazemos uma nova história de terror, mistérios sobrenaturais e lendas que vão fazer você questionar o que é real. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Mas me diga nos comentários, você entraria nessa cidade ou fugiria ao ver o aviso? Quero saber sua opinião. E já que você chegou até aqui, preciso te contar algo. Essa não foi apenas uma história. Há relatos reais de cidades fantasmas ao redor do mundo, onde pessoas desaparecem sem deixar rastros. Cidades que parecem ter vida própria. E o mais assustador, algumas delas estão mais perto de você do que imagina. No próximo vídeo, vamos explorar um novo mistério. O espelho que mostra seu reflexo, mas com um sorriso que não é seu. Uma história real que aconteceu em uma casa em nossa região. Não perca! Nos vemos no próximo terror. E lembre-se, cuidado com o que você procura, porque às vezes é você quem está sendo procurado.